Deu? Boa noite a todos. Sejam todos abraçados nessa noite, na nossa casa de oração. E vamos ler uma pequena mensagem para a nossa reflexão na noite de hoje. Do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. 3 atitudes. Se te encontras em tratamento espiritual na casa espírita, há 3 atitudes que podem ajudar. Tenta situar o pensamento nas faixas do equilíbrio mental. Ninguém deixa as zonas das sombras sem esforço próprio na conquista da luz. Dedica alguns instantes diários à prece e à reflexão, a fim de favoreceres o teu mundo interior. Busca sair das emoções negativas. O pranto que desabafa é justo, mas cultivar a mágoa indefinidamente é inútil. Destina alguns momentos à leitura edificante ou ao diálogo esclarecedor, a fim de te fortaleceres por dentro. Procura, na medida do possível, dedicares a alguma ação no campo do bem. O auxílio aos mais necessitados coloca em movimento as forças do espírito, que desenvolvem resistências morais. Simples gesto de amor pode consolar ou ajudar inúmeros corações. Por certo, a casa espírita trabalhará para que recobres o equilíbrio. Não te esqueças, porém, de realizar o que podes e deves em favor da própria felicidade. Que assim seja. Boa palestra a todos. Tá bom. Obrigado. Meu boa noite a todos. Que a paz, que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio, em nossos corações. Aqueles que estão chegando pela primeira vez em nossa casa, sintam-se acolhidos, amparados, que possam ser envolvidos pelas energias de paz e de tranquilidade do ambiente. Vos dizemos, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer que se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor. Ele abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Que Jesus nos abençoe a todos. É para enxergar vocês agora, né? Bem, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu sempre digo assim, antes de qualquer pessoa, de qualquer elo entre as pessoas, entre nossos afetos, que a gente ama tanto, ou alguns desafetos que são colocados no nosso caminho para desenvolver o nosso potencial de amor dentro de nós, e a gente pode fazer muito por eles, fazendo por nós. Fazendo por nós, já estamos fazendo por eles. Nós podemos sim amar a todos, sem distinção, que foi isso que Jesus recomendou, e isso nós podemos fazer, como diz o Evangelho. Todos podem fazer a caridade, do menor ao maior, mais pobre, mais humilde, aos mais, aqui se diz, soberanos na terra, né? Porque a caridade é inerente a qualquer pessoa
que traz no coração a chama do amor. E para isso, como diz aqui, nós muitas vezes nos comunicamos, nós elevamos nosso pensamento para falar com Deus, com Jesus, com os bons amigos espirituais, e nós achamos, como ele fala aqui, que muitos pensam que tem que se vestir de maneira lúgubre, quer dizer, ficar toda fechada, achar que não pode ser alegre, estar contente, estar feliz, sorrindo. Aqui diz que devemos sim sorrir, ser feliz. A gente pode ser realmente feliz, basta nós querer aproveitar os bons momentos que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós temos condições para isso. Então eles não querem que nós ficamos isolados, tristes, abatidos, fechados dentro da gente, achando que temos assim, porque eu estou ligada com Deus, eu quero servir a Deus, mas de uma maneira isolada. Não é isso que Deus quer de nós. Ele nos quer ver contente e alegre, para que nós possamos então fazer outras pessoas felizes ao nosso lado. Não podemos nos esquivar de estar junto daqueles que Deus colocou no nosso caminho. Aqui fala que nós, às vezes, muitos pensam em se isolar, se afastar, ir por um canto, um lugar onde ninguém possa incomodar, vamos dizer assim. Lá no meu canto, para ninguém me incomodar. Talvez por um lado seria bom, dependendo do pensamento ou a intenção. Mas se é para fugir dos problemas, das lutas, de estar ali no meio das pessoas que têm problemas, nós também temos, mas procurar fugir para não estar nesse meio, nós estamos praticando o mal, porque estamos deixando de fazer o bem. Somos egoístas, porque estamos pensando em nós, esquecendo do próximo. E nós só vamos crescer, nós só vamos nos aperfeiçoar realmente no meio ali daqueles que convivem conosco, no nosso dia a dia, no trabalho, no lar, na família, aonde nós estivermos. É ali que está o nosso desafio. É ali que nós não temos como esconder o que nós somos. Então a gente procure fazer o melhor possível por nós, por aqueles que convivem conosco. Um agrado, um carinho, um afago, um sorriso, uma palavra amiga. Vamos procurar ser mais alegres, mais animados, porque a vida, a gente sabe que ela é cheia de armadilhas. Às vezes nós caminhamos por labirintos, mas Deus está com a gente, não estamos sozinhos. Jesus nos guia, nós não somos abandonados pelo alto, pelos nossos amigos espirituais, benfeitores amados. Caminhamos com Jesus, que nós não vamos temer nada. Nada devemos temer, por estarmos junto daqueles que às vezes têm uma vida mais complicada, mas que convivem com a gente, que está no nosso meio. Temos que entender que são espíritos diferentes, personalidades diferentes, individuais. Se nós não conseguimos, de certa forma, compartilhar com eles coisas boas que eles não aceitam, não nos dão ouvidos, ou como dizem, entre por um ouvido sai por outro, façamos a nossa parte, lançamos a semente. Um dia ela vai germinar, se não for nessa existência vai ser inútil, mas aí vamos trabalhar em nós. Não podemos mudar a pessoa que está ao nosso lado, vamos nos mudar nós, vamos fazer que façamos a diferença na vida daquela pessoa, com os nossos exemplos, as nossas atitudes, ali no dia a dia, porque todos nós temos problema. Quem tem família tem problema, quem não tem família também tem problema, porque ninguém vive só, a solidão não é boa para ninguém. Nós temos então agradecer a Deus por nós poder estar convivendo com as pessoas, agradecer a Deus por tudo que nós fizemos, como diz aqui, qualquer atitude, qualquer ato, qualquer coisa que nós fizermos,
agradecemos a Deus, pedimos o auxílio do alto, sejamos gratos no começo do trabalho, seja qual for ele, no final do trabalho, agradecimento porque concluímos, mas sempre pedindo a Deus para que a gente faça o melhor por nós e por todos, para que nós não venhamos dificultar a nossa caminhada em direção a Deus, em direção à luz. Nós estamos aqui para nos melhorar, para nos preparar, para a gente seguir em frente, nos lapidando, seja através da dor, seja por amor, mas estamos lapidando sim. E se nós fugirmos da luta, nos esconder, nos isolar, nós não estamos crescendo espiritualmente, nós não estamos desenvolvendo o nosso potencial, nem sabemos até onde ele vai, que a gente só sabe que se estiver na luta, se estiver na batalha, daí nós sabemos o valor da nossa caminhada entre os nossos afetos, ou aqueles que Deus colocou no nosso caminho, ou os nossos desafetos do passado, para que possamos amá-los, para que possamos, pelo menos, fazer tudo que puder para ter uma convivência sadia, sem cobrança, sem bater de frente. Procuramos dialogar, procurar se entender, mas a doutrina nos ensina que a nossa liberdade termina quando começa a do outro, a do próximo. Também nos ensina que nós temos livre-arbítrio, todos nós, para fazer o que é certo, o que é errado. Nós sabemos que tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém fazer. Podemos fazer o que nós quisermos, o livre-arbítrio, mas não devemos. Temos que podar as nossas más tendências, temos que vigiar mais, orar mais. Mas como diz aqui, não adianta nós só orar e não praticar a caridade, não fazer o bem. Porque quando nós deixamos de fazer o bem, nós já estamos fazendo mal. Porque quando fizemos bem, aquela pessoa pode se desvencilhar de coisas negativas, de coisas ruins, até de sofrimento. Pessoa que traz o coração amargurado, às vezes tem raiva de outra pessoa, ódio, e às vezes com a nossa conversa, a gente procurando mostrar com o nosso exemplo uma maneira mais sadia de viver, nós estamos ajudando aquela pessoa, e estamos lançando a semente no coração dela. E se nós não falar nada, eu não faço mal nenhum, não faço mal para ninguém. Mas se não fizer o bem, está fazendo mal. Podemos ter certeza que se a gente ficar quieto no nosso canto, a vida continua, tudo passa. A gente olha para trás e o que eu fiz? A gente busca na memória, nas lembranças, a gente encontra mais queixas nossas, lamúrias, porque é costume nosso, humano que somos, mas nós temos que mudar, a gente vai mudando. Mas a gente tínhamos, vamos dizer que já é passado, né? Aqui dá para frente é diferente. A mania de nós nos queixarmos de qualquer coisa, de lamentarmos, nos lamuriar. E se nós olhar ao nosso redor, olhar para trás, nós vamos ver quanto sofrimento que existe à nossa volta. Nós só temos motivo para agradecer a Deus, porque somos perfeitos, enxergamos, falamos, ouvimos, caminhamos, usamos nossos braços, nossas mãos, os nossos sentidos. Só temos que agradecer a Deus. Nós não estamos aqui não para viver uma vida regada, só nos banquetes que a vida oferece, nas coisas que o mundo oferece, os prazeres da vida oferece. Nós não estamos aqui para isso.
Nós temos que viver, como diz aqui, como deve viver o homem no mundo, com tudo aquilo que possa que não traga prejuízo para ninguém, nem para nós mesmos. Viver como vive o homem da época. Aqui foi falado em 1880 e pouco, falando naquela época. Quem deve ver no dia como se apresenta o nosso dia. Hoje nós temos diferença de vivência do passado. Daqui a 100 anos, tudo isso aqui vai ser tudo diferente. Para quem estiver lá na frente, vai olhar isso como passado. E as coisas só vão evoluindo. Nós, como seres humanos, porque nós vamos e voltamos, nós temos que sair daqui melhores quando que chegamos. E quando nós voltar para cá, vamos voltar melhores ainda. Nós vamos ter assim ser mais sutis, nós não vamos ser tão grosseira a nossa matéria. O manto da carne não vai ser tão grosseiro. Vamos ser mais sutis, mais leve, porque a tendência é ir nos melhorando espiritualmente, para que o nosso físico também vai se transformando à medida que nós vamos evoluindo. E não todos nós que já temos conhecimento da doutrina dos espíritos, nós temos um pouco de conhecimento das leis divinas, que elas são imutáveis e que nós estamos aqui para progredir. Ninguém regride. Podemos estacionar, mas regredir não. Podemos até errar, cair, fazer coisa errada, mas o que nós adquirimos de bom está tudo dentro de nós, já está guardado dentro de nós. Vai conosco, nós não vamos perder nada das virtudes que adquirimos aqui na Terra. Então nós vamos só melhorando, evoluindo. Cada reencarnação, em cada uma delas nós nos melhoramos num ponto, naquilo que nós viemos para melhorar, porque não dá de ser tudo uma vez só. Senão a gente vinha numa reencarnação 2 vezes, já resolvia o problema, mas não. Daqui não saireis que pagueis o muito cetil. Então temos que ir, voltar, quantas vezes for necessário, como já fizemos até os dias de hoje. Nós podemos dizer que somos felizes. Só o fato de nós estarmos dentro, já assim, de uma casa espírita, ou do conhecimento da doutrina dos espíritos, porque não é humana, ela veio do alto, nós podemos considerar felizes por a gente poder conversar, dialogar sobre o assunto, buscar através dos livros, das leituras e todos os meios, palestras e tudo, entender melhor quem nós somos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos. Nós sabemos que nós viemos do mundo dos espíritos para cá, com a bagagem para resolver. Aqui estamos, todos procurando nos melhorar, porque todos nós estamos caminhando em direção à luz. E nós sabemos que nós vamos retornar para o mundo dos espíritos, a nossa verdadeira pátria, a nossa casa. Como diz Jesus, na casa do meu pai há muitas moradas, para uma dessas moradas, que nós já deixamos lá do outro lado, nós vamos retornar para uma delas. Então é uma ida e vida constante, até que nós vamos depurando, nos melhorando. Os maiores espíritos de luz passaram pela Terra, todos passaram, sofreram, mesmo quando estava cumprindo a sua missão, sofriam. Chico Xavier pouco sofreu. Todos esses irmãos que a gente tem conhecimento, irmã Dulce, enfim, tantos e tantos, e não tinha porquê, olhando pelo trabalho deles, a caridade que faziam, a dedicação, a doação, não tinha por que sofrer, mas no entanto sofriam, talvez ainda resgatando algumas dívidas do passado, se depurando
Como o amor cobre a multidão de pecados e erros nossos do passado, vamos amar, amar, amar sempre até doer. Dessa forma, nós só podemos ir crescendo espiritualmente, ir evoluindo, não baixando a cabeça, se vestindo de uma maneira lúgubre, como diz o Evangelho, não nos penitenciando. Nós temos que nos auto-perdoar, para que possamos nos sentir mais leves e melhores, com o propósito de que nós vamos cada vez mais querer nos melhorar, porque todos nós temos passado. A tendência é ir melhorando, e nós podemos sim, no nosso dia a dia, aonde estivermos, junto com os nossos familiares, não vamos dificultar a nossa presença junto deles. Vamos procurar compartilhar coisas boas, olhar para a pessoa com afeto, com carinho, que Deus leve em conta todos os nossos atos, as nossas intenções. Carentes de uma palavra amiga, de um toque no ombro, na fronte, um abraço a tudo e a todos à nossa volta. Nós vamos sentir bem, nós não vamos nos sentir pesados, nós vamos caminhar de maneira tranquila, passando pelo nosso próximo, desejando bem. Ele não precisa saber, Deus sabe a nossa intenção, porque quantos que passam por nós na cidade, onde a gente está, às vezes com sofrimento, e às vezes a gente está pensando bobagem, achando que o nosso problema é grave, é sério. Não é nada diante do problema do nosso semelhante, de tantos caminhos do nosso lado. Em silêncio, faça a nossa prece para ajudá-los. A gente, quando está passando no comércio, a gente veja as lojas. A gente foi comerciante muitos anos. Eu comecei, não tinha nem 15 anos ainda, no comércio, e fiquei mais de meio século. Hoje, quando passo na cidade por as lojas, eu sempre peço para Deus abençoar todo mundo, porque todo mundo tem problema. Lá dentro está o problema, dificuldades, ansiedade, que gera problema na família, no relacionamento. Então, a gente tem que orar, pedir para Deus ajudar aquelas pessoas a resolver os problemas de maneira mais tranquila, harmoniosa, para quando retornar para o lar, junto à família, não ir carregado de tristeza, desânimo. O que nós pensar e desejar vai diretamente para aquelas pessoas, porque tudo é energia, tudo é vibração, e se nós fizermos isso, nós estamos ajudando ao próximo e a nós mesmos. Entendemos então que nós aqui diz assim, que o homem deve viver no mundo tudo aquilo que temos direito, desde que não nos envergonhamos, desde que não ofendamos a Deus, a Jesus. Nós podemos e devemos fazer tudo para ser feliz, de uma maneira harmoniosa, tranquila. Tudo que no nosso tempo de hoje, como diz aqui, nós temos o direito e podemos viver de uma maneira sadia, mas sempre entendendo que temos que levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer e pedir a proteção do alto, e que nos ajude a que possamos vencer aquela batalha, aquilo que a gente iniciou, seja um trabalho, seja o que for, um relacionamento, família, enfermidades, tudo. Demos graças a Deus e pedimos auxílio do alto, que nós não estamos sozinhos, nunca estamos abandonados pelo alto. Então, que a nossa fé se multiplique em nossos corações, uma fé raciocinada, oração colocada em ação. Não adianta orarmos, não procurar fazer nada, que nada cai do céu. Te ajuda, que o céu te ajudará.
Batei-se vos abrirá, buscai e achareis, pedi e obtereis. Vamos pedir para Deus, para Jesus, a nossa renovação íntima, interior de cada um, para que nós possamos tornar melhores de cada dia que passa e assim melhor servir a Deus, a Jesus, aonde estivermos, no meio, no ambiente onde nós estivermos. Que sejamos todos, eu sempre digo, antes de sermos essa família, irmãos, cônjuge, pai, mãe, somos filhos de Deus, todos. Primeiro filho de Deus, depois vem as outras afinidades. Que Jesus nos abençoe a todos, que os bons amigos espirituais que nos assistem, que possam nesse momento derramar muitas bênçãos sobre todos nós presentes, encarnados e desencarnados, e para todo aquele que se encontra lá fora. Eu peço aos nossos amiguinhos que nos acompanharam, precisam de ajuda, fique aqui na casa para receber ajuda, porque é o Hospital de Jesus, e que todos nós, ao retornar para nossos lares, que possamos ser acompanhados somente nossos anjos de guarda, os nossos mentores amados. Que Jesus abençoe a todos, um beijo no coração de todos e um grande abraço coletivo, até onde chegar esse abraço. Jesus abençoe. Boa noite. Uma vez mais, queremos convidar a todos os presentes a levar seus pensamentos ao Criador. Deus Pai de amor e bondade, queremos, Senhor, te agradecer por esses instantes, por toda a orientação que nos foi transmitida na noite de hoje. Que elas sirvam, Senhor, para guiar os nossos passos, para moldar as nossas atitudes, para nos auxiliar, Senhor, a fazermos boas escolhas. Que elas possam, Senhor, ter encorajado todas as almas presentes, todos os corações ansiosos de esclarecimento e de orientação, para que possam vencer as próprias dificuldades, as próprias barreiras, os seus sofrimentos, as suas dores. Queremos agradecer a Ti, Mestre Jesus, pelo Teu Evangelho de luz e de amor. Queremos Te agradecer, Pai amado, por estares sempre nos envolvendo com a presença de nossos anjos guardiões, que nos acompanham, que nos sugerem sempre os bons pensamentos. Somos gratos, Pai amado, por tudo que temos recebido, por tudo que tens nos ofertado e nos proporcionado no decorrer de nossas existências. Pedimos agora a espiritualidade presente, para que leve ao Pai Criador a nossa rogativa, o nosso pedido, ainda que singelo, ainda que a nossa simplicidade e humildade sejam tão pequenas, mas nesse instante sentimos a necessidade, o dever e a obrigação mesmo de rogar o auxílio e o amparo da equipe presente, para que eleve a Ti, Pai Criador, o nosso pedido. Queremos, Pai amado, com toda a humildade, Te pedir, para que no dia de amanhã possamos nós nos levantarmos alegres, felizes. Pedimos-te, Senhor, para que o nosso olhar seja um olhar diferente para a vida, que possamos nos despertarmos
para esse novo dia que há de chegar, com um bom ânimo, com uma alegria, com uma disposição, para enfrentarmos tudo aquilo que faz parte das nossas programações, que as dificuldades, que os momentos de dor, que as provações, que tudo aquilo que venha a acontecer à nossa volta não nos abale, não nos tire o equilíbrio e a serenidade tão necessários. Que o nosso olhar seja um olhar atento para os necessitados que se encontram à nossa volta, que possamos nós, Pai amado, com o auxílio da espiritualidade junto de nós, sermos instrumentos da Tua vontade, que possamos, Pai amado, nos momentos difíceis de nossa jornada, lembrar-nos do Mestre Jesus, rogarmos a Ele o amparo, as forças, a sabedoria e a serenidade, para bem lidarmos com as situações, que possamos, Senhor Jesus, estendermos as mãos, como fizestes com nós, que possamos, Mestre Jesus, espalharmos o perdão, a compreensão, a indulgência, a benevolência, por onde caminharmos, que possamos, Mestre Jesus, contarmos com a Tua presença, com a Tua inspiração. Ajude-nos, Pai amado, a sermos instrumentos do bem, que possamos, Senhor, auxiliarmos, esclarecendo, ouvindo as criaturas, amparando-as naquilo que estiver ao nosso alcance, sem querermos, Pai, tirarmos as provas, tirarmos as experiências das criaturas, mas simplesmente, Pai, desejamos ser aquele instrumento que vai aliviar as dores, que vai aliviar a prova, que vai encorajar, que vai esclarecer. Pedimos-te, Mestre Jesus, inspira-nos, dai-nos as condições necessárias. Tamanha é a nossa fragilidade ainda, mas, Pai amado, Mestre Jesus, desponta em nossos corações o desejo, a vontade de amparar e de servir. Que a nossa fala seja acolhedora, seja esclarecedora, que possamos, Pai amado, sermos em nossos lares, no meio, no seio de nossa família, aquele que concilia, aquele que perdoa, aquele que esclarece, aquele que é amigo em todas as horas, aquele que eles saibam que podem contar conosco em qualquer situação, em qualquer momento. Pai de amor e bondade, te agradecemos por esse instante, porque sabemos que a luz que aqui se faz presente, por força da equipe espiritual que aqui se encontra, possa expandir desse amor por toda essa comunidade tão carente e tão necessitada, que a luz se expanda para onde houver dor, para onde houver sofrimento, e que lá possa, Senhor, a esperança, a coragem e a resignação fazer agora morada nos corações que sofrem. Com esse desejo, com esta rogativa, te agradecemos, Pai amado, uma vez mais, dizendo: muito obrigada, Senhor, que assim seja, que assim seja. Graças a Deus.